Fala pessoal, de boa? Depois de um tempo sem gravar, né? Tô voltando aqui para fazer o episódio número 5, né? Dos mitos do bonsai brasileiro que te contaram não é bem assim. E esse episódio, né? O episódio número 5, ele vai começar a adentrar, na verdade todos estão adentrando, em mitos muito mais, como posso falar, com uma análise muito mais profunda, né? Não que os outros não tivessem, mas esses próximos eles vão entrar tipo num ranking dos 5, né? E também tendo total noção, né? Na verdade, eu quero deixar uma coisa bem clara, que esses vídeos dos mitos não têm intenção, né, de falar, de negativar ninguém, né? Não é uma ofensa para uma pessoa em específico. Na verdade, a gente tem ali, quando a história se passa de algumas coisas, a gente começa a tentar entender de forma antropológica as situações e tentar, né, ver qual foram as discrepâncias ali daquela análise. Isso é feito em qualquer tipo de arte, né, para reconhecer tendências e afins, né. Então, como eu sempre me preocupei em estudar a história, não só a história com bases antropológicas, né, não só histórias que não podem ser provadas, eu entrei muito de cabeça nisso. Então a gente começa tendo esses dados e tudo mais das evoluções e afins, a gente começa a saber algumas informações específicas que nos ajudam a esclarecer determinadas coisas, como surgiu aquilo, como às vezes especulando, né, como algumas coisas foram criadas, inclusive mitos, né. Eu vou contar agora um pouco sobre o meu foco do mito, né. O foco de hoje do quinto será o Kuromatsu, né. Kuromatsu é o pinheiro negro, né? O pinheiro negro, que é o rei, né, a espécie que é chamada de rei dos bonsais, tá bom? Na verdade, eu vou começar falando um pouco da história das técnicas e um pouquinho da história do Kuromatsu. O Kuromatsu no Japão ele é usado para ornamentar jardins já tem muito tempo. Antes do período Asuka, né, já tinha alguns registros ali falando do Kuromatsu, tá bom? Falando quão é elegante adornar os jardins com essa planta maravilhosa. Então, assim, o Kuromatsu é usado desde tempos antigos no Hachinoki e no bonsai, né? E essa espécie, ela antes, né, dos anos de 1930, a gente não sabia como, os japoneses, na verdade, não sabiam como lidar com essa espécie. Por quê? Porque antes todos os pinheiros eram trabalhados, na verdade, de uma mesma forma. Eles deixavam a planta muito magra, né? Ou seja, eles deixavam a planta sem fazer transplante durante longos períodos, né? E esses períodos que a planta ficava sem fazer o transplante, ela ia atrofiando e ficava meio que nanica. Eles não davam também nutrientes para a planta, ou seja, não adubavam. E isso deixava as plantas nanicas, né? Existe um termo que eu me esqueci agora, eu acho que eu me esqueci de anotar na cola aqui, mas eu vou colocar aqui embaixo, né? Que designa isso, né? O termo que você consegue, através dessa desnutrição, você consegue nanicar a planta. Algumas pessoas no Brasil, algumas plantas no Brasil ficam nanicas dessa forma e ficam com agulhas pequenas. E algumas pessoas confundem isso como o ciclo da agulha curta, mas não é. O ciclo da agulha curta é uma outra coisa, tá bom? Então, assim, antes disso, as pessoas tratavam o Kuromatsu como o Goyomatsu, fazendo essa técnica que eu vou colocar aqui embaixo, a qual eu me esqueci, né? O termo correto, eu esqueci de anotar aqui na minha cola, né? E, assim, eles deixavam a planta em processo de desnutrição, né? Emagreciam, entre aspas, a planta, tá bom? Deixavam ela em processo de desnutrição, para que as plantas ficassem com agulhas menores, né? E ficassem... Para que isso acontecesse, eles deixavam muito tempo sem transplantar e sem dar, né, adubação na planta. Assim como faz às vezes como o Goyomatsu. O Goyomatsu o pessoal não faz esse sistema de adubação como se faz, né, no Kuromatsu, né? Não se aduba na primavera, entre outras coisas, tá bom? Então, assim, por volta do ano de 1937, um senhor chamado Saishi Suzuki, né, ele começou a... Sojuen, eu acho que o nome do viveiro dele. Ele começou, na verdade ele notou, né, que alguns besouros, né,
besouro asiático, se eu não estou enganado, começaram a comer, né, os brotos dos seus pinheiros. Essa praga atacou, ou seja, o viveiro dele, né? E depois disso ele analisou de fato que depois dessa praga atacar os pinheiros dele, comendo os brotos que tinham nascido na primavera, ele ficou extremamente assustado e achava que de fato ia perder essas plantas. Só que depois de um tempo ele notou que no local onde fora comido esses brotos, começou a emanar outros brotos, né? E a planta começou um segundo ciclo de crescimento. E ele achou isso maravilhoso e começou, através dessa análise, né, desse ataque de pragas, ver uma forma de propiciar, né, ao estímulo desse segundo ciclo. E ele demorou alguns anos, né? Ele começou em 37 e ele foi apresentar essa evolução, acho que foi nos anos 50, por volta de 53 ali. Então ele começou durante muito tempo ali, ele ficou estudando isso. Ele começou a levar na Cucufu, começou a levar nas exposições, e as pessoas meio que não estavam colocando tanta fé, né? Que ele estava desenvolvendo uma técnica de segundo ciclo de crescimento, porque as pessoas tinham elas faziam, né, o Kuromatsu como o Goyomatsu, lembrando, né? Então eles propiciavam praticamente só um tipo, um ciclo de crescimento, que os japoneses chamam de Ichibame, né? Que é um ciclo de crescimento, né? E quando ele descobriu, ele elaborou uma técnica mais sofisticada. Ele até conta, né, que primeiramente ele tentou introduzir de novo o inseto, que seria o besouro, para que ele cortasse de novo, mas depois para ele ver esse mecanismo, uma coisa meio que idiota no começo, né? Aí depois ele foi começando, né, a fazer os cortes e começando a ter resultados surpreendentes. Então, assim, a gente vê que esses estudos começaram por volta de 1937. Demorou muito tempo, porque entrou a guerra, aí deu uma pausada, né? Durante esse tempo ele ficou meio que inerte ali, e depois só no final da guerra, aí começaram de novo os estudos do Sr. Saishi a tentar elaborar, né, essa técnica de cortes mais sofisticadas. E no segundo passo, nos anos 50, ele começou a apresentar nas exposições um senhor chamado Akira Kato, né? Ele pegou o que o senhor Saishi Suzuki tinha elaborado, né, e também através dessa base, ele sofisticou algumas técnicas do Sr. Saishi Suzuki. O Sr. Saishi Suzuki e juntos, né, ambos foram popularizando esses cortes de segundo ciclo chamado Nimbame, que é o segundo ciclo, ou seja, propiciar 2 ciclos de crescimento para o Kuromatsu, né? E essa técnica foi se popularizando depois dos anos 50. Por volta de 53 ela foi começando a ficar cada vez mais popular e se espalhou de forma circuncêntrica para o Japão todo. Então rendemos graças a essas 2 pessoas, tanto o Sr. Saishi Suzuki, inventor da técnica, quanto o Sr. Akira Kato, que também teve muita importância na sofisticação dos cortes, tá bom? Então, assim, isso foi uma revolução para o Kuromatsu. Por quê? Porque a gente começou a lidar com os pinheiros de 2 ciclos, diferente dos pinheiros de 1 ciclo, tá me entendendo? E os cortes que foram inventados são cortes, digamos assim, muito sofisticados, que começaram a propiciar um melhor resultado a nível de tempo e a nível de estrutura, a nível de tudo, na verdade. Então você conseguia fazer plantas com, tipo assim, em uma geração, né? Você já tinha resultados bons. Porque antes, no passado, as plantas eram coletadas ou você começava a fazer planta você tentava fazer a engorda, né? Mas sempre não dava muito, como posso falar, não era muito, era muito lento, na verdade. Era tão lento que falavam que bonsai, no passado, falavam que bonsai bom era feito de mais de uma geração, né? 2 a 3 para o bonsai ficar bom. Por quê? Porque a técnica era paupérrima, então a gente não conseguiu desenvolver a planta de maneira mais rápida. Então, assim, o tempo, ele sempre teve a favor daqueles que conseguiram inventar técnicas para diminuí-lo, tá entendendo? Meio que para vencer esse tempo, digamos assim. Então, assim, no Brasil existe o pinheiro registrado através dos estudos do Sr. Takaguma Seto. Os pinheiros foram introduzidos aqui por volta dos anos 30, né? Teve uma publicação em um jornal chamado, como é o nome? Eu vou colocar aqui o nome, mas deixa eu tentar me lembrar, que é Purajiru no Gyo, o nome do jornal.
esse jornal ele fez uma entrevista com os bonsaístas da época. Essa entrevista foi por volta de 1936 e lá, como eles tinham acesso a todas as colônias, então saiu um jornal antes da guerra em língua japonesa. Existiam alguns jornais que eram publicados em língua japonesa, né? Depois foram proibidos quando começou a guerra. Então, esses jornais ele fez entrevista com os bonsaístas, né? Da época, assim, que eram os mais famosos. Poderiam ter outros, mas os que eram mais famosos, esse jornal meio que entrevistou, né? Tá o Hadano, o Katsuki Nitta, tá o Noriyasu Seto, tá o aluno Noriyasu Seto, como esqueci o nome dele, Matsu alguma coisa. Então tem algumas pessoas ali que foram documentadas. E o Noriyasu falou nesse jornal que duas pessoas tiveram grande propulsão ali na trazida de mudas japonesas para o Brasil, que eram Katsuki e a Nitta, né? Eram dois viveristas, né? Que pegavam, segundo o Seto, tinham introduzido a maioria das plantas nativas japonesas no Brasil, né? E eles fizeram isso com tanto tamanho fervor que Guaiçara, que era o local ali de origem, de grande parte, de origem não, mas que os japoneses tinham ido, Guaiçara ficou conhecido como o berço das plantas, né? E esse título é até hoje, talvez até nem a prefeitura saiba que esse título veio por causa disso, né? Por causa desses dois viveiros que existiam ali nos anos 30, tá? Então, assim, o que aconteceu? Aconteceu que esses dois viveiristas são creditados como introdutores de várias plantas aqui, inclusive guromates e afins, tá me entendendo? Pode ter especulação que antes desse período, algumas pessoas já tinham trago sementes de guromates para o Brasil, mas isso não é provado, né? Todos os registros apontam os anos 30 mesmo, assim. Na verdade, o recreativo, né? O recreativo dentro das colônias começou a ser mais, como você tinha um tempo, né, para ter o recreativo além só de trabalhar, começou a ser mais revigorado nos anos 30. Então, possivelmente é muito difícil a gente confirmar que existiam antes disso, né, algumas pessoas que trouxeram sementes para plantar no chão, esse tipo de coisa. Tanto que tinham leis que proibiam, né, dos japoneses comprarem uma terra e plantar qualquer tipo de cultura. Na verdade, tinha tanto preconceito que eles eram praticamente obrigados a deixarem ela bastante frutífera, digamos assim, uma terra fértil para plantar coisas que fossem de valia ali, né, fossem mais importantes. Então, é muito pouco provável, né, que alguém tenha trago a semente para plantar cromatos antes dos anos 30. É muito pouco provável, não se pode provar, né? É claro que uma pesquisa mais intensa seria possível para que a gente conseguisse falar as coisas, mas vamos deixar isso de lado, que depois eu vou apresentar num outro vídeo todos esses fatos, a qual eu fiz uma pesquisa bastante intensa. Deixa eu sair um pouco do Seiza, que é essa forma de sentar aqui, que é bastante dolorido. Mas nunca mais eu tinha sentado assim, então com um pouco de dificuldade, tá bom? Então, assim, a gente viu que o Brasil, né, a gente viu, na verdade, como evoluiu a técnica do pinheiro, né? Antes era um ciclo, depois foi descoberto esse segundo ciclo, né? Aí eu contei um pouco na história da introdução dele aqui no Brasil, né? Na verdade, essa introdução que foi feita pelo Katsuki Nitta, isso foi registrado na Borajiro no Gyo, que era uma revista, né, que era publicada nos anos 30, essa matéria é de 1936, né? E o que acontece com isso? Porque eu dei esse panorama, né? Tanto o japonês quanto o brasileiro. É que assim, existiam algumas pessoas que se reuniam em Santo André, até o Hidaka ia pra lá, né? Algumas pessoas que se reuniam em Santo André e foram meio que um expoente do bonsai nacional, ali em Santo André. Essas pessoas pegavam revistas, pegavam livros e começaram a se atualizar a uma técnica muito mais rebuscada, né? Essa técnica muito mais rebuscada, eles iam aprender através, né, claro, através dos livros, como aconteceu no Japão. No Japão, algumas coisas se popularizaram por conta da bibliografia, porque um viveirista lá do outro lado, né, do Japão, às vezes não ia ter, como posso falar, a logística de atravessar o Japão para aprender a técnica de viver específica. Então, uma das formas foram os magazines, revistas, né, livros e afins começaram a popularizar certas técnicas. Isso foi usado bastante, né? Então, assim, o que eu posso falar sobre isso? Eu posso falar que essas pessoas que começaram a estudar, um se destacou, eu não vou falar dos outros, mas um se destacou, que foi o Osamu Hidaka. O Osamu Hidaka era um cara que já tinha contato com
com plantas e tudo mais. Ele tinha um curso técnico, me parece, sobre o assunto, e isso fez com que ele se destacasse bastante. E ele pegasse, claro, revistas, livros e afins, e começasse a lapidar muito mais a sua técnica. Só que, entendendo um pouco dessas casualidades, vou falar um pouco do Brasil, entendendo um pouco dessas casualidades, o senhor Hidaka, ele pegou as técnicas, teve informações, né, através de livros e revistas japonesas e afins, e começou a lapidar sua técnica e fazer um grande estudo sobre a adaptação do Koromatsu no Brasil, na sua região, né? No Japão, vou dar outro panorama, que é muita coisa, mas no Japão é o seguinte: muitas pessoas acreditavam que o Koromatsu não dava para ser cultivado em algumas partes do Japão, regiões centrais e regiões mais ao sul, né? Depois esse mito foi quebrado através dessa sofisticação da técnica do senhor Saishi Suzuki, ou seja, você pegou a técnica coração assim emblemática do senhor Saishi Suzuki, que colocaria o Nimbame em um outro foco, né, de técnicas, e você começou a adaptar em várias regiões do Japão, porque no Japão tem várias regiões, né? Então, com essas regiões, elas mudam o clima. Então, existia uma adaptação da técnica sobre o clima, né? Não mudou nada, só pegavam a técnica e tentavam adaptar na sua realidade. Então, tinha locais antes que falavam assim, não dá para ter, né? Não dá para ter essa espécie, no caso, o Koromatsu aqui, né? Ah, mas agora dá. Por quê? Porque alguns bonsais se dedicaram a adaptar as técnicas. E houve isso no Japão também. Houveram esses mitos que falavam, não, aqui não dá. Aí depois de um tempo, começou a dar. No Brasil também, como esse processo de adaptação foi feito quase que exclusivamente pelo senhor Hidaka, teve muitos outros viveristas que faziam, né? Só que eu estou falando mais específico para bonsai. Pelo senhor Hidaka, o que aconteceu? Aconteceu que o senhor Hidaka ele começou a criar seu próprio jeito de fazer. Ele teve contato também com a técnica do senhor Matsuo Kushida, que é a técnica do escorredor, introduziu no Brasil, né? E fez isso com maior afinco, era um estudioso com maior afinco, né? Mas assim, o seu legado, na verdade, a minha visão, né? Eu acho que o senhor Hidaka era muito mal interpretado por grande parte dos ocidentais. Na verdade, grandes partes. Talvez quem compreendeu ele foi quem ficou ali mais próximo dele. Mas grande parte ali, né, dos ocidentais, como posso falar, entendiam ele de maneira muito sucinta, sabe? Na verdade, sucinta não, de maneira muito branda, uma maneira muito superficial. Essa que é a palavra, tá bom? Então, por entenderem, né? Entenderem não, mas por entenderem ele superficialmente, meio que quando ele começou a ir dar suas palestras e afins, né, workshops, ele meio que começou a criar uma versão muito mais simplificada dos cortes. Aconteceu isso também nas traduções que foram feitas do japonês para o inglês. O John Naka, ele deu uma resumida muito naquele livro dele, onde ele coloca alguns cortes de maneira muito superficial. Então essa adaptação, para fazer uma versão muito mais facilitada, ela prejudica a técnica, evidente, porque você vai conseguir fazer bonsais de qualidades inferiores a uma técnica muito mais polida. Mas houveram, né? E não é culpa de ninguém, se eu não estou negativando nada, eu estou apenas apresentando os fatos, né? E aí o senhor Hidaka, como ele era, as pessoas não falavam japonês, se limitavam a um estudo muito mais restrito, então essas pessoas não entenderam ele. Tanto que quando eu comecei a estudar o Koromatsu, vou contar um pouco da minha história do Koromatsu agora, o que aconteceu? Aconteceu que quando eu cheguei, eu falei, vou estudar Koromatsu. Eu peguei umas plantas para me trabalhar em cima, matei as plantas porque eu não sabia lidar. Aí eu fiquei preocupado, eu tenho que aprender. Aí eu tentei primeiro pegar as coisas em português. Tentei ir pegar as coisas em português, não estava conseguindo, né? Não estava conseguindo pegar as coisas em português. Eu peguei algumas coisas, só que era muito branda. Eu comprei o livro do Hidaka, era muito branda, as coisas muito paupérrimas, né? Paupérrimas. Então, o que aconteceu? Aconteceu que eu comecei, né, a ver... Depois eu comecei a estudar inglês e depois eu estudei em japonês, comecei a ver discrepâncias, como é apresentado no Ocidente. Vou dar um exemplo. No Brasil, quando eu comecei, técnicas de corte de Koromatsu eram 4 que eram populares. Até anotei aqui, que eram o Mekiri, o Mekaki, né, o Hanuki e o Metsumi. Era só essas 4. Esse era o berço da técnica, né? Talvez lá, aqui a gente não traduziu, mas os americanos, eles meio que criaram também a sua versão desses cortes. Só que era muito resumido, né? E não é assim. Existe um mundo de cortes específicos para estágios diferentes, né? Então isso é um universo, né, de compreensão. Então você pegar os cortes que são feitos no Japão em plantas em estágios diferentes e pegar o corte que é feito no Brasil,
As pessoas no Brasil tiveram essa resolução de maneira robótica e não colocaram estágio nem nada, é só esses 4 cortes, sabe? Então, essa é a grande falha, foi a grande, como posso falar, foi a grande limitação, né, sobre o Kuromatsu no Brasil, foi essa. Foi pegar essa versão facilitada de cortes robotizados, sem a leitura da planta, sem definição de estágio, sem definição de nada. Então era um remedo de fato de ideias, né, de técnicas que foram passadas. E essas pessoas pegaram essa base e começaram a criar suas próprias sensações em cada local a qual exerciam seu cultivo. Isso aconteceu. E depois que eu comecei a estudar, eu comecei a ver essas discrepâncias. Comecei a ver, não, calma aí, existe esse mundo de coisas aqui e um resumo, né? Tipo pegar um livro complexo de 1000 páginas e tentar resumir em 10 páginas numa apostila, né? Tu vai tirar praticamente toda a centralização das técnicas a qual você consegue ter as suas variações, né? Então existe o mito, na verdade. O que é o mito aqui no que eu tô, o mito é essa compreensão do Kuromatsu. Kuromatsu no Brasil, como fazer o Kuromatsu no Brasil, é basicamente, depois de um tempo, né, o Hidaka fez um grande trabalho, mas as pessoas compreenderam errado, então basicamente 70% é um mito, né? Existem mitos sobre adaptação, sobre o clima, existem mitos diversos, né? Não pode cultivar o Kuromatsu no norte, não sei, mito ali, mito aqui. Então esses mitos, grande parte desse mito foi porque as pessoas que foram estudar Kuromatsu, eles se limitaram apenas ao que o Hidaka supostamente estava ensinando, né? Então foi perigoso isso. Por quê? Porque quando eu comecei, eu vi essas discrepâncias, eu comecei a entender isso, eu falei, porra, eu quero saber quem foi que criou a técnica e as suas ramificações mais polidas. Aí eu conheci o Saishi Suzuki, conheci o Matsuko Shida, fui atrás de artigos, livros e afins, comecei a conversar com o pessoal de Takamatsu, né, os tipos afins. Olha como acontece as coisas. Eu estava num grupo de profissionais no Brasil, logo quando eu fui começar a estudar, e eu vi o Ryan Neal falando sobre limpeza de agulhas, né, que é chamada de Furu Hattori, né. Peguei e fui perguntar pro pessoal, não, desculpa, limpeza de agulha não, sobre corte de agulhas ao meio. Eu perguntei, você acha? Grupo, pensa em estar quase todos os profissionais brasileiros que você pensar aqui, né? Eu não tô falando mal de ninguém, eu tô falando só que essa situação aconteceu. E o que aconteceu? Aconteceu que eu perguntei assim, o Hagiri, que eu nem sabia na época, né? Eu falei, o corte de agulhas ao meio, vocês acham positivo ou negativo? Tem alguma função? Foi essa a minha pergunta. Aí começou uma discussão, uma conversa, blá blá blá, e os profissionais deram o seu parecer ali. Mas todos, né, estavam com dúvidas, todos falaram que ou era estético ou enfraquecia a planta, né? Por quê? Porque faltava informação, né? Eu não tinha essa informação, eu queria saber. Aí depois eu comecei a perguntar pro pessoal da Europa e dos Estados Unidos, até minha esposa fez mandava para um, mandava para outro, assim, sabe? E aí eu recolhi toda essa informação. Até eu conheci um cara chamado Yoshio, que era especialista em Goyomatsu, que morava em Fukushima. Eu perguntei para ele falou assim, entre em contato com o pessoal de Takamatsu, que eles vão te responder de uma maneira muito mais, e compra ele falou isso, compra esse livro aqui. Aí eu falei, porra, de boa, né? Aí eu peguei e mandei e comecei a entrar em contato com o pessoal de Takamatsu. Aí eu conheci o Kitadani, conheci um pessoal, né? Aí eu comecei a compreender, porque eu comecei a falar com eles e eles tiveram uma resposta bastante atenciosa para mim, principalmente o Kitadani Sensei. Aí eu comecei a ver assim, não existe de fato uma função, né? Aí eu descobri o nome, Hagiri, que é cortar agulhas ao meio. Aqui no Brasil era um mito isso. As pessoas não sabiam explicar por que faziam, era só estético, né? E alguns falavam que enfraqueciam a planta. Mas isso não acontece só aqui no Brasil. O Ryan Neal tinha um vídeo que ele falava que a limpeza de agulhas velhas pode enfraquecer as plantas também, né? Então, são vários mitos que tem no Ocidente, né? Por quê? Porque uma coisa é tu estudar as técnicas de produtores, outra coisa é tu estudar técnicas de pessoas que estão de plantas avançadas e estão polindo sua planta final, porque no Japão tem isso, tem os produtores e os caras que compram já um material evoluído para te... Então são coisas diferentes. E eu sempre queria saber dos produtores e também saber, né, de todos os estágios, né? Mas dos produtores me chamavam muita atenção porque eles têm alguma chave de especificações muito fodas ali, sabe? Como manter, como formar, esse tipo de coisa. Eu queria isso e comecei a estudar com as pessoas. Eu liguei, eu olhava e queria isso, por isso que eu entrei em contato com o Sensei Kitadani, que não tinha uma tradição ele tinha uma tradição enorme em produção, mas não tinha uma tradição em ensinar ocidentais, né? E eu comecei a fazer consultoria com ele, converso com ele muito mesmo nesses últimos anos, e eu estou planejando, claro, visitá-lo para estudar.
Então o que acontece com isso? Só para vocês terem uma ideia. Eu descobri que no Brasil existiam esses mitos e mesmo os profissionais não estavam sendo humildes para tentar buscar mais conhecimento e falavam muito a remedo de ideias e especulações. Eu queria entender a coisa de forma antropológica. E quando eu falo antropológica, eu falo de etnografia, que é pesquisar o conteúdo ali, a prova daquilo, tá entendendo? Ah, o senhor Saishizu criou aquilo, isso aqui, ó, tá registrado aqui, esse era o meu foco. E eu comecei a ver essa discrepância enorme, né? Porra, aí eu falei pra você assim, pô, olha isso, vamos fazer um panorama aqui, Brasil aqui, né, e aqui o Japão, olha os cortes que eram apresentados no Brasil, tá, Mekiri, Mekaki, Hanuki, Metsumi, 4 cortes, certo, aí no Japão como faz, ó, Mekiri, Mekaki, Hanuki, Furuhatori, Hasuguri, né, Hasukashi ou Kasukashi, eu já vi escrevendo de 2 formas quando eles vão fazer por Romandi, né? Metsumi, Midoritsumi, Hagiri, Hagari, Momiagi, Kohagari, Kohagiri, empresa de Hakama, e tem umas outras variações de técnicas de balanceamento que eu deixei de lado. Tá me entendendo? E isso em estágios diferentes. Vocês conseguiram compreender o peso das coisas? E eu tô falando de coisas que nem os americanos se preocuparam, né, em se ater, porque os americanos eles traduzem também tipo limpeza de agulhas, foda-se, limpeza de agulhas. Só que não, cada estágio tu faz diferente. Eu vou dar um bônus aqui que eu não ia dar, mas eu vou dar. Vou dar o exemplo aqui como acontece. Existe plantas que estão em estágio X, inicial de estrutura, estão em estágio inicial, então estágio mediano, estágio total aqui para te fazer, digamos, para apresentar em alguma exposição, Sakofu, alguma coisa assim, tá? Essas 3 aqui. No segundo, isso Kuromatsu. No Nibame, que é o segundo ciclo, essa aqui, quando tu fizer um Mekiri, né, tu vai fazer com de uma vez, que é um tempo, né? Tem um nome que eu esqueci aqui, mas eu vou colocar aqui embaixo. É o Nig... Não, é o Ni... Ah, cara, eu não esqueci. É tanta coisa, eu não anotei aqui, que o meu quadro não é muito grande. Tá bom. Eu vou chamar de primeiro ciclo. Depois eu coloco aqui, tá? Essa aqui, que é a primeira planta que está em estágio inicial, tu vai fazer o Mekiri, o corte único. Tu vai fazer apenas uma vez, tu vai fazer todos os cortes, tanto de brotos fracos, medianos, né? E fortes. Na que está em situação mediana de estrutura, você vai fazer em 2 estágios, né, que é o forte e fraco. E na época, aí quando for cortar os medianos, tu corta junto com os fortes, tá bom? Essa que está em estágio já pronta, tu vai fazer 3 cortes em tempos diferentes. Isso é bônus. Daqui é difícil descobrir. Tô dando um bônus para vocês, bom. Vai ser 3 tipos de cortes. E tem que saber outras coisas de reconhecimento. Depois eu não vou falar isso, né? Mas são 3 cortes, que seria o quê? Seria o corte primeiro dos brotos fortes, medianos, depois os fracos. Conseguiram compreender como a gente age? Isso tudo dentro do Nibame, que é o Mekiri, que é os cortes de segundo fluxo, né? Que aí você vai... Esses 3 aqui, olha esse bônus, são 3 tipos de situações. Quem sabe disso aqui no Brasil? Quem eu já ouvi falar? Ninguém, cara. Aprendi isso lendo nos livros, perguntando, fazendo consultoria. Isso é primoroso aqui, tu tá entendendo? Então, isso aqui não é feito aqui no Brasil. Não é feito, a gente só faz esse corte da apicais e foda-se. Por isso que o pessoal tem dificuldade em diminuir torrão, tem dificuldade de fazer compactação, né? A planta fica com aquelas pontas só, esticada. Tá me entendendo? Por causa disso. Olha o bônus, maravilhoso. Isso daqui é difícil, né, de se compreender. Mesmo os americanos têm problema disso, mesmo os europeus têm problema disso. Né? Eles só não tiveram tanto problema porque eles já pegam algumas plantas prontas, então é mais fácil, né? Mas se tu tiver um problema de produzir, aí vai ter problema. Então são, olha, 3 estágios que tu age de uma forma diferente, só para fazer um Mekiri. São 3 estágios. E tudo tem reconhecimento de forte, mediano e fraco. Isso é no Kuromatsu, mas também o coração do Kuromatsu é empregado em quase todas as plantas. Né? Tem coisas específicas aqui, esse tipo de coisa. O que eu quero dizer é o seguinte, ó, essas técnicas, né, foram mal compreendidas, né? O Hidaka consequentemente sabia de tudo isso, mas na hora de se expressar e não falar bem o português, eu acho que tinha uma limitação. Também era pouco tempo, existe uma logística por trás, né, de como surgiu essa situação, né? E assim, algumas pessoas também que se encheram muito de rei na barriga, não queriam pegar um livro para ler,
não queriam perguntar para um cara capacitado, se achavam o fio, né, o conhecedor de tudo, né, não anotam seus ciclos, aí essas pessoas vão ficando para trás. Por quê? Porque começam a desenvolver uma técnica antiquada, ultrapassada e lenta, né? Não que, como o Sai Suzuki diz, o tempo ele é muito importante, sim, porque o tempo vai dar maturidade de muita coisa. Tipo, como esgalhamento ali, fazer bifurcações é o tempo, né? Tu pode fazer mais rápido, mas o tempo é o tempo, né? Mas tem coisas não. Tem coisas que tu vai ter que fazer e tu vai ter que ter um resultado X de um período de tempo X. Se tu passar muito disso, então tu tá fazendo as coisas erradas, entendeu? Então o mito basicamente é esse. O mito é Kuromatsu mal interpretado no Brasil. Tá me entendendo? Mal interpretado no Brasil, né? Tem gente aqui em Curitiba, assim, que quando eu comecei, né, num grupo que eu me reunia, que eu chegava lá, o cara fazia um meikiri para bifurcar, a planta já estava com tanta bifurcação e tanta ramificação, né, que os galhos já estavam se... E o cara ia fazer isso e vai fazer só isso para a vida toda, né? O cara tem uns 10 anos, digamos que ele tem 10 anos de trabalho e já se acha o supra-sumo. Mas não, pô, 10 anos de trabalho não é nada, cara. Tá me entendendo? É pro bonsai. Então, assim, se ele continuar com essa atitude, ele vai destruir a planta por dentro, né? Os galhos vão engrossar, vão ficar uma coisa, tá entendendo? Porque não vai saber lidar, né? Tu consegue sim, através de uma planta fraca, e ela vai devagarinho, aí tu vai ter, tipo, 4 anos, aí 2 transplantes, digamos, em 10 anos, bora fazer assim, 2 ou 3. Aí tu conseguir um negocinho aqui, mas depois disso, a planta, se tu não tiver um amparo técnico rebuscado, tu vai destruindo a planta, como aconteceu com muitas importações que foram para os Estados Unidos e Europa. Eles tiveram que se profissionalizar, senão as plantas iam morrer. Tu acha por que eles começam a comprar substrato bom, ferramenta boa, tudo? Porque eles importaram, viram que não era bem assim para se manter as plantas e começou a morrer as plantas, né? E aí eles colocaram a mão na consciência e falaram, pô, a gente tem que se capacitar e aprender com os caras, né, velho? Tem que comprar os melhores substratos, esse tipo de coisa. Se a gente tivesse esse poder de importação, talvez a gente já tivesse caído na real. Mas como a gente está tentando fazer, então a gente está numa situação pior. Porque se tu pega uma planta já madura e pega ela nas mãos, tu consegue estudar toda a estrutura dela, se tu for uma pessoa inteligível, né? E isso faz tu se engrandecer. Tá me entendendo? Agora, como a gente tem que começar plantas do zero, às vezes a gente tem que ser mais inteligente até. A gente tem um desafio nas nossas mãos, tá bom? Esse vídeo não é pra ferir ninguém, não. Eu tô falando em geral aqui, né? Que eu acho que é besteira, né? Não, tô falando em geral, tô analisando situações, não uma pessoa específica. O que eu tenho através da antropologia, etnografia ali, né? Pego, analiso e tô dando meu parecer, tá bom? Então, nós aqui no Brasil não entendemos o Kuromatsu, né? E eu tô fazendo um estudo muito centralizado, traduzindo algumas coisas. Eu conheci um cara lá de Osaka que tá me ajudando a traduzir, fala português melhor que eu até. Tá me ajudando a traduzir também, eu tenho alguma dúvida, sabe, pega o livro de trás para frente, tipo mangá, ainda bem que eu li mangá, então eu tenho pelo menos entender como é as ordens das coisas, eu sei. Aí como a gente começa a traduzir também, o Google ajuda muito, eu estou estudando também, né, então tem tudo isso, né, mas tem que ir atrás, se ficar, não, tem que ir atrás, para saber essas coisas, e claro, cursos, né, perguntar para quem conhece de fato, para as pessoas que não estão inventando as coisas, né? Porque eu sempre falo, eu posso provar o que eu estou falando. Fácil. Agora tem pessoas que falam e não conseguem provar. Por quê? Vão passar ali e jogar para o lado, né? Então meus estudos relacionados ao que eu estou falando, eles são bem fáceis de ser provados. Eu sempre tento deixar isso bastante claro, né? As minhas traduções, quando eu comecei a traduzir, eu sempre coloquei, esse aqui, esse cara que falou isso, sempre coloquei assim. Como eu não coloco, na verdade, é porque eu estou pegando uma concepção, fazendo um texto, pegando partes disso e elaborando minha própria ideia sobre aquilo, né? Tipo uma análise para me fazer uma análise minha, né? Sobre a situação, né? Depois de um estudo, tá bom? Então é mito, tá bom? O quinto mito, na verdade, é Kuromatsu, mal compreendido no Brasil, né? Existem só 4 cortes? Mito. Não existem só 4 cortes. Tem muito mais cortes, limpezas e afins, e cada estágio você tem, né, um tipo de variável para se lidar especificamente para aquele estágio, tá bom?
É isso aí, quem quiser mais informação, entrar de cabeça nesse estudo do Kuromatsu, eu recomendo o meu curso, né, fazer minha propaganda aqui, o meu curso, né, sobre Kuromatsu, a qual eu não falo só sobre o Kuromatsu, mas eu falo sobre a história do bonsai, um pouco de parte mais espiritualizada relacionada à estética, esse tipo de coisa. Então é bem amplo mesmo, tá me entendendo? É bem amplo. Quem quiser mais informações, eu vou deixar um e-mail, mande um e-mail aqui para esse e-mail que eu vou deixar, né, na descrição, tá bom? Então é isso, valeu!